e hoje você vai aprender comigo aqui no meu canal a confeccionar esta linda blusa aqui com esses motivos, essa troca de motivo maravilhosa. Para esse tamanho aqui, que é um tamanho feminino no tamanho PM, esse aqui é um tamanho PM, tá? Esse daqui eu fiz pra mim, é uma peça piloto que eu fiz para criar o tutorial para vocês. Para esse tamanho aqui, eu utilizei menos de um novelo da Bella Fashion. Vamos pesar aqui agora pra gente ver quantas gramas que ficou essa blusinha. Eu sei que eu utilizei um restinho de linha que eu tinha aqui para confeccionar ela. 130 gramas, ou seja, menos de um novelo, para confeccionar o tamanho PM no tamanho que eu confeccionei. Se você estiver reproduzindo outros tamanhos, eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade de material para cada tamanho personalizado. Nessa blusa aqui eu utilizei a agulha 2,5, essa aqui é a soft da Círculo, uma tesoura para a gente cortar e fazer os arremates, uma agulha de tapeçaria para a gente também fazer arremate e marcadores para a gente marcar. Utilizei também um pouquinho de cola apenas para o arremate da nossa peça. Vamos para o vídeo agora confeccionar esta linda blusa? Não esquece de deixar o joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aqui nos comentários de onde você está falando. Vou adorar te conhecer. Para a produção dessa peça é esse início aqui, então presta bem atenção nessa parte aqui para você não errar. Eu vou trabalhar a Bella Fashion, vou utilizar a agulha 2,5, tá? Vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com centímetros e a base de quantidade de correntinhas em cima desses centímetros. Vou explicar para você como vai funcionar. A minha medida do meu busto ou do tórax, se você for fazer masculino, é 91 centímetros. Como eu tô fazendo para mim, eu irei reduzir 10 centímetros dos 91 e terei o resultado de 81 centímetros. Grava esse centímetro aqui. 81 centímetros após a redução, ok, faço as minhas correntinhas. Para eu estar reproduzindo na minha tabela, olha aqui, de correntinhas, eu vou contar de 39 em 39 até alcançar os 81 centímetros. O que pode acontecer, Dudinha? Pode acontecer que para você alcançar essa medida, você talvez alcance a medida em par, aonde a gente vai ficar aqui com 2 motivos para cada lado da blusa, ou seja, 4 motivos na frente e aqui 8 motivos na frente. E aí, o que acontece? Ou pode ser que as suas correntinhas para alcançar o tamanho fique em ímpar, que foi o meu caso aqui. Eu estou trabalhando 195 correntinhas. O meu motivo vai ficar ímpar. Dudinha, tem problema a minha peça ficar ímpar? Não tem problema, que eu vou subir a lateral em ímpar. Quem estiver fazendo ímpar, ótimo, a gente vai subir reto. Também eu vou mostrar no decorrer do vídeo. Então, aqui eu vou fazer 195, lembrando, 39 correntinhas é apenas 2 motivos. Não tem o desenho do bloquinho aqui e o desenho da florzinha aqui. Aqui, esses 39 é a quantidade de correntinha desses 2 motivos junto, tá? Então, a gente vai contar com esses 2 motivos já junto. Então, aqui 1 é ímpar, 2 é par. Serão 4, 2 é 4, tá? Que é 2 de um lado e 2 do outro. Lembra que eu falei que 2 desse aqui seria equivalente a 1 motivo? Então, se eu tenho 2 motivos, imagina o bloquinho aqui e a florzinha aqui. Esses 2 motivos é 1. Então, 1 é ímpar, que é 39, 2 é par, que é 78. 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar, 6 é par. Isso aqui não vai alterar na distribuição dos nossos pontos, tá? Eu fiz aqui 156 correntinhas e coloquei mais 3. Isso aqui serve para todos os tamanhos, ok? Você vai fazer as suas correntinhas e vai acrescentar mais 3, independente dos tamanhos, que é para regulagem e qualquer erro no final da peça.
Irei trabalhar aqui, deixa eu desvirar essa peça aqui, para não embolar. Se atenta na torção, tá? Para não torcer a linha, senão você vai ter que desmanchar novamente, fazer novamente. Pronto. Ó, iremos começar aqui o nosso motivo. Eu fechei com ponto baixíssimo, subi 2 correntinhas. No próximo, eu vou introduzir a agulha e vou colocar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, uma correntinha de base. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um de base. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um de base. No próximo, um ponto alto. Então, eu vou repetir isso aqui 9 vezes. São 9 pontos altos separados por uma correntinha. Sempre pulando um de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. 8. 9. 9 pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha de separação. Pula um. No próximo, eu vou colocar 3 pontos altos junto, um do lado do outro, ó. Um ponto alto, na próxima correntinha um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Vai ficar assim. Aqui a gente já tem o nosso primeiro motivo. Uma correntinha de separação. Vou pular aqui 2 correntinhas de base. Na terceira correntinha, eu vou introduzir e vou colocar 3 pontos altos na mesma correntinha. Assim. Uma correntinha de separação. Vou pular aqui 3 correntinhas de base. Na quarta, eu vou colocar 3 pontos altos na mesma correntinha. Uma correntinha de separação, pula 3 de base. Na quarta, 3 pontos altos na mesma correntinha. Uma correntinha de separação, na próxima, pula 3 correntinhas. Na quarta, 3 pontos altos na mesma correntinha. Uma correntinha de separação, vou pular 2 pontos de correntinha. Na terceira correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Que aqui é 3 pontos altos, um ao lado do outro. Vai ficar assim. Agora, eu vou tornar a repetir novamente. A partir daqui, 9 pontos altos separados por uma correntinha. O nosso ponto bloquinho aqui. E esses 4 blocos de 3 pontos altos juntos, até finalizar a minha correntinha. Finalizei aqui a nossa primeira carreira. Lembrando que eu finalizei aqui ela como ímpar, tá? Então, eu tenho esses 2 motivos aqui repetidos. Se você estiver fazendo como par, o começo não altera, tá? Tanto para ímpar quanto par é a mesma coisa, só a finalização que quem estiver fazendo como par vai finalizar nesse bloquinho aqui. E ímpar vai ficar 2 motivos iguais.
Vamos lá. Uma correntinha de separação. Desculpa, gente, já bebi um copo d'água. Ó. Nessa última correntinha aqui, que a gente deu a altura do nosso ponto, a gente vai puxar aqui para fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir aqui 3 correntinhas, que é a nossa altura do nosso ponto alto, tá? No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, e no próximo ponto alto, eu torno a repetir um ponto alto. Ficando assim. Em todas as carreiras, para cada bloco desse aqui de ponto alto, esse bloquinho aqui que a gente coloca o ponto alto separado, separando os motivos, a gente vai repetir um ponto alto para cada ponto de base desse aqui, ó. Que tá assim. Não é esse juntinho, é esse separado, tá? Então, aqui a gente já tem o nosso bloco separado. Vou fazer aqui uma correntinha de separação. Aqui dentro, ó, aqui dentro deste bloco, eu vou introduzir a agulha e vou colocar um ponto alto. No próximo bloco, outro ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo, outro ponto alto. Vamos fazer assim a sequência de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. 5 pontos altos finalizados aqui dentro. Nesse ponto alto aqui, ó, aqui em cima, a gente vai introduzir a agulha e vai colocar um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Sem correntinha de separação, para fazer assim um bloquinho. Uma correntinha de separação. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 4 pontos altos. Então, ficou aqui 4 para um lado e 4 para o outro. E os 3 aqui no meio. Uma correntinha de separação em cima do nosso bloquinho. Um ponto alto. Ficando desta forma, ó. Agora, a gente vai começar a fazer o outro motivo. São 2 correntinhas aqui de separação. Introduzo a minha agulha, puxo uma laçada e aqui eu vou fazer 3 pontos altos junto, ó. Introduzindo a agulha, puxando uma laçada, 3 pontos altos juntos. Vou puxar a laçada de vez. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas de separação. No próximo, vou puxar novamente 1, puxo 2 laçadas, puxo 3 para formar o nosso motivo, ó. Fecho novamente, 3 correntinhas de separação. No próximo, meia laçada. No próximo, meia laçada. No próximo, meia laçada. Puxo tudo junto, 3 correntinhas de separação. No próximo, meia laçada. Sempre para cada ponto alto de base, tá, gente? Ó, do bloquinho. 1, 2, 3. Aqui em cima do ponto alto. Aqui é o nosso bloco de repetição de ponto alto sobre ponto alto. E ele vai ficar desta forma. Vou trabalhar essa repetição aqui mais uma vez, repetindo aqui esse bloquinho de 4 separado por uma correntinha e o bloco do meio, e no próximo, esse bloquinho que a gente acabou de fazer. Vou finalizar a minha segunda carreira e volto com você. Aqui na subida da nossa terceira carreira, eu já fiz a altura do ponto, reproduzi o ponto alto para cada ponto do nosso bloco. E nessa terceira carreira que a gente vai começar a fazer o nosso motivo, a aranha, ó. Um ponto alto,
No mesmo bloquinho, do primeiro bloquinho, uma correntinha de separação. Aqui não precisa colocar correntinha de separação entre o bloco e esse primeiro bloco. E agora uma correntinha de separação e um ponto alto. Uma correntinha de separação. A gente vai fazer isso aqui até chegar no nosso último ponto do bloco, aqui antes do bloquinho, ó. Esse espaço antes do bloquinho. Agora, nesse espaço aqui antes do bloquinho, a gente vai colocar aqui o nosso ponto, dessa forma. Um ponto alto, 2, 3. 3 pontos altos no mesmo bloco. 4 correntinhas de separação. Do lado do bloquinho, 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação e um ponto alto para cada espaço de separação. O nosso último, uma correntinha de separação aqui, antes da nossa tira de bloquinhos, um ponto alto e um ponto alto para cada ponto alto de base. A gente vai colocar aqui uma correntinha de separação, depois do bloco. E vamos abrir aqui 3 pontos altos aqui em cima, ó. Um ponto alto. 2, 3. Uma correntinha de separação. Em cima do nosso próximo bloquinho fechado, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo, mais 3 pontos altos. Esse ponto aqui é uma sequência dessas duas primeiras carreiras. Então, a gente sempre vai repetir até finalizar esse motivo aqui, essa sequência. Primeiro a gente abre o bloquinho, depois a gente fecha, depois a gente abre novamente e a gente vai fechar na próxima carreira. Que é na nossa quarta carreira, a gente vai fechar ele novamente. Uma correntinha de separação aqui, depois do nosso último bloquinho. E vou colocar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Aqui, nesse ponto ao lado, nesse espaço ao lado do nosso bloco, a gente vai colocar um ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto com uma correntinha para cada espaço de separação, até chegar aqui no nosso último espaço. Cheguei aqui no meu último espaço, que é ao lado do nosso ponto bloco, de ponto alto, e eu vou colocar aqui 3 pontos altos. Já fiz um, vou colocar mais 2. Agora, 4 correntinhas de separação. Pulo o nosso bloco do lado, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e no próximo, um ponto alto. Eu vou fazer aqui dessa forma, repetindo esses motivos até chegar na finalização da minha terceira carreira e volto para a gente subir a quarta carreira. Você já chegou até aqui, não esquece de deixar o joinha no vídeo. Vamos para a subida da nossa quarta carreira. Eu já subi aqui, vou subir aqui 3 correntinhas. No próximo, que aqui é a nossa subida do ponto bloco, eu vou colocar aqui ponto alto sobre ponto alto, para fazer o nosso bloquinho de 3 pontos altos, e aqui a gente fez um junto. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e vai pular esse junto que a gente fez na carreira anterior, e vai colocar aqui do lado dele um ponto alto. Agora, é uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, sempre intercalando os pontos, tá? Então, sempre que eu falar uma correntinha e um ponto alto, você sabe que é no meio dos pontos. Uma correntinha
E aqui dentro a gente vai colocar o nosso ponto bloco. Agora aqui é 3 pontos altos no mesmo local, que é no mesmo espaço, do lado do ponto bloco, 3 correntinhas de separação, e vamos pegar aqui dentro desse espaço aqui, que a gente fez na carreira anterior de 4 correntinhas, e vamos abraçar esse ponto fazendo aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui mais 3 correntinhas, à altura do nosso ponto. Do lado desse ponto, desse bloquinho aqui, a gente vai colocar outro bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base e uma correntinha de separação. Um ponto alto, pula, um ponto alto, pula, um ponto alto, pula. Esse ponto alto que a gente fez do lado do nosso bloquinho, a gente vai pular, e em cima do nosso terceiro ponto alto, eu vou colocar um ponto alto para cada ponto alto de base. Aqui agora a gente vai fazer novamente o nosso fechamento, que é esse aqui, ó. Você vai colocar aqui 3 correntinhas de separação, vai vir aqui no primeiro ponto, vai puxar uma laçada, ficou com uma meia laçada, vem aqui no segundo ponto, puxa outra meia laçada, no terceiro ponto, meia laçada, finalizou, você vai puxar tudo de vez. 3 correntinhas de separação, novamente, introduz e puxa meia laçada para cada ponto de base, fazendo aqui, ó, nossos 3 pontos altos fechado. 3 correntinhas de separação, um próximo, a mesma coisa. Você vai repetir isso aqui por toda a circunferência dessa carreira, que é a nossa quarta carreira que estamos já desenvolvendo ela aqui. Vou finalizar a minha quarta carreira e volto aqui com vocês para a nossa quinta carreira. Então, lembrando que esse ponto aqui é apenas abertura e fechamento, é a repetição de 2 carreiras. A única diferença no nosso motivo é nesse motivo aqui que a gente altera as carreiras. Voltamos agora com a subida da nossa quinta carreira. Ó, eu já subi minhas 3 correntinhas. Aqui, como eu tô fazendo ele ímpar, não é par, ele tá finalizando com o mesmo modelo, um do lado do outro, o mesmo motivo, tá vendo? E, consequentemente, a mesma separação que eu tô tendo do lado de cá, de união do ponto alto do lado do nosso bloquinho, ó, igual a gente fez aqui, nessa parte, essa separação, eu tô subindo aqui fazendo do outro lado. Então, quem tiver fazendo aí com ímpar, se atenta a isso, tá? Vamos lá. Eu vou subir aqui agora as 3 correntinhas e agora eu vou repetir o meu ponto bloco. O meu ponto bloco, ele é o ponto alto sobre ponto alto. Memorizou isso aí, gente? Essa parte aqui eu não vou repetir novamente, tá? Para o nosso vídeo não ficar muito longo. E agora, ponto alto sobre ponto alto. Ó, separados por uma correntinha, ponto alto entre os blocos, tá? Eu falei ponto alto sobre ponto alto, mas aqui é entre os blocos, permanece a mesma coisa. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer mais um ponto bloco aqui, do lado do ponto bloco. 3 pontos altos. 3 correntinhas de separação. Aqui nesse espaço, bem aqui juntinho, eu vou abraçar o meu ponto e vou fazer um ponto baixo. E em cima desse ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. Aqui do lado, outro ponto baixo, nesse espaço das 3 correntinhas de separação. 3 correntinhas de separação, do lado do nosso bloco, eu vou fazer outro ponto bloco de 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto. Agora, a gente vai colocar aqui ponto alto sobre ponto alto, que é a nossa fileira de ponto alto. Ela sempre vai se repetir por toda a nossa peça. E agora aqui é uma correntinha de separação,
3 pontos altos em cima da nossa base. Vou terminar aqui a minha quinta carreira, uma correntinha de separação, 3 pontos altos abertos. E volto pra gente finalizar e subir a sexta carreira. Aqui na nossa sexta carreira, eu já subi o nosso ponto bloco, um ponto alto do lado do ponto bloco, correntinha de separação, e aqui ficou 2 pontos altos. Agora, uma correntinha de separação, do lado aqui do ponto bloco, a gente vai tornar a repetir um ponto bloco, que é 3 pontos altos para cada ponto de base, 3 correntinhas de separação, ó, para o mesmo ponto de base, tá? Vai fazer assim. Aqui, nessa parte aqui, dessa correntinha, você vai colocar um ponto baixo, e para cada ponto baixo de base, você vai colocar um ponto baixo. Vai dar um total de 5 pontos baixos aqui, contando com esse ponto baixo que a gente vai colocar aqui nesse espaço vazio, ó. Sobe 3 correntinhas de separação, pula o nosso ponto bloco, torna a repetir um ponto bloco, uma correntinha de separação, ponto alto, correntinha de separação, ponto alto, uma correntinha de separação. Aqui a gente tem o nosso ponto alto, que é junto, então a gente vai pular ele, vai vir aqui no nosso terceiro, introduzir a agulha e vai trabalhar ponto alto para cada ponto de base, fazendo assim o nosso ponto bloco. Ó, nosso ponto bloco de ponto alto sobre ponto alto. Finalizou aqui, 3 correntinhas, você vai fechar novamente esse motivo aqui, que nós estamos subindo nessa carreira. Vai repetir por toda a carreira. Vou finalizar aqui a nossa sexta carreira e volto para a sétima, para a gente começar a diminuir esse ponto aranha aqui. Subi aqui a nossa sétima carreira. E chegando aqui, ó, do lado desse ponto bloco, a gente faria outro ponto bloco, mas agora a gente vai começar a redução. Então, a gente vai colocar aqui apenas um ponto alto, uma correntinha de separação, e aqui, nesse espaço das 3 correntinhas, a gente vai fazer o nosso ponto bloco nessa parte. São 3 pontos altos. 3 correntinhas de separação. E agora, você vai contar aqui e vai trabalhar apenas 3 pontos baixos. Você vai contar aqui 1, vai pular 1 e vai vir aqui no segundo e vai colocar um ponto baixo. No outro, do lado, outro ponto baixo. No outro, outro ponto baixo. Vai ficar assim, 3 pontos baixos, pulando sempre o primeiro e o último do final da carreira anterior. 3 correntinhas de separação aqui no meio, que antecede o ponto bloco, você vai colocar um ponto alto. São 3 pontos altos para formar o nosso bloco, uma correntinha de separação, e aqui, onde seria o ponto bloco, a gente vai colocar um ponto alto. Uma correntinha de separação, um ponto alto para cada ponto de base, uma correntinha de separação, ó. Cheguei aqui, eu não preciso colocar a correntinha de separação, porque é sempre intercalando, uma assim ou outra não. Aqui é ponto alto, sobre ponto alto. E aqui eu vou tornar a abrir nosso motivo, com uma correntinha e 3 pontos altos. Essa aqui é a nossa sétima carreira. Continua repetindo a sequência desse aqui, abrindo e fechando, até a gente finalizar esse de cá. Vou finalizar a nossa sétima carreira e volto aqui na oitava carreira para a gente finalizar o motivo. Subi aqui a nossa oitava carreira. Fiz pontos altos separados pela correntinha até antes do nosso ponto bloco do motivo. Vou colocar aqui uma correntinha de separação. Vou fazer aqui, após o nosso ponto bloco, vou fazer um ponto bloquinho.
3 pontos altos, 3 correntinhas de separação. Vou vir aqui no meio do nosso ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixo. Tem os 3 aqui, tá vendo? Você vai colocar no do meio, ó. Um ponto baixo. Sobe 3 correntinhas, faz um ponto bloco antes do nosso pontinho. Um ponto bloco, uma correntinha. Aqui a gente vai colocar um ponto alto e vai separar ele por correntinha para finalizar o nosso motivo. Ponto alto sobre ponto alto. Três correntinhas de separação. E aqui eu vou tornar a repetir o fechamento do nosso bloquinho. 3 correntinhas de separação e aqui novamente eu vou fechar o nosso bloquinho. Ficando assim a nossa 8ª carreira. Vou finalizar a 8ª carreira e volto aqui pra gente fazer. Aqui na subida da nossa 9ª carreira eu já fiz os meus pontos altos até antes do nosso ponto do bloquinho. E aqui eu vou repetir o que eu fiz na carreira anterior, que é um ponto alto, uma correntinha, e aqui dentro, ó, a gente vai fazer outro bloquinho. Vou colocar aqui 3 pontos altos e uma correntinha de separação. No próximo espaço aqui, que antecede o bloquinho, 3 pontos altos, uma correntinha de separação do lado do nosso bloquinho, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E agora a gente repete aqui novamente a nossa subida de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e a gente abre novamente o nosso motivo com 3 pontos altos. Ficando aqui dessa forma. Eu vou aqui na nossa 10ª carreira, eu já subi a minha carreira de ponto bloco, pontos altos separados, e vim aqui, ó, do lado do nosso ponto bloquinho e acrescentei um ponto alto, uma correntinha, e no meio do nosso correntinho, do meio do motivo, eu coloquei um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e aqui dentro do espaço, eu vou fazer o nosso bloquinho de 3 pontos altos no mesmo espaço, ficando desta forma. Uma correntinha de separação no meio do nosso bloco da carreira de baixo, a gente faz um ponto alto, uma correntinha de separação e aqui um ponto alto, separados por uma correntinha. E torno novamente repetir uma correntinha de separação. E aqui a gente faz o nosso ponto alto sobre ponto alto. 3 correntinhas de separação. Aqui a gente vai fazer 3 pontos altos juntos, fechando assim o nosso motivo. Está finalizado aqui o nosso motivo do ponto aranha e o nosso motivo desse pontinho aqui, abrindo e fechando, ele vai ficar dessa forma. Eu vou finalizar aqui a minha 10ª carreira e a gente vem fazendo aqui uma carreira só de ponto alto aqui em cima. Eu vou finalizar e venho te mostrar. Aqui na nossa 11ª carreira, nós iremos fazer tudo de ponto tela. Ponto tela é o ponto alto separado pela correntinha, sempre intercalando o bloquinho. Então, aqui eu já tenho o nosso ponto alto sobre ponto alto, vou pular um de base e vou colocar um ponto alto e uma correntinha nos próximos espaços seguintes.
Aqui, a gente vai colocar uma correntinha no meio do nosso bloquinho. A gente coloca um ponto alto, separa a correntinha e continua a nossa separação de um ponto alto separado por uma correntinha. Finalizou aqui, sem separação, que a gente está do lado do nosso bloquinho. A gente vai colocar ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, nesse espaço entre o nosso bloquinho, uma correntinha de separação, um ponto alto em cima do bloquinho, uma correntinha de separação e um ponto alto no meio do bloquinho, uma correntinha de separação e um ponto alto em cima do bloquinho. E a gente vai intercalar assim até finalizar a nossa 11ª carreira. Vou finalizar aqui e volto aqui na nossa 12ª carreira, onde a gente vai começar a intercalar os motivos. Como eu finalizei ele aqui em ímpar, aqui até agora não altera nada, tá? Quem tá fazendo par e ímpar é a mesma coisa. Já subi aqui os meus 3 bloquinhos de ponto alto. E agora a gente vai intercalar o motivo, que a gente estava trabalhando esse motivo aqui, a gente vai começar a trabalhar ele aqui em cima, e esse aqui a gente vai trabalhar aqui em cima. Então, a gente vai encaixar essa 2ª carreira aqui em cima, perdão, esse daqui aqui em cima, a partir da 2ª carreira, e esse aqui na 2ª carreira também, aqui em cima. Então, a gente sempre intercala os motivos para poder a gente seguir a nossa peça, tá? Vamos lá. Uma correntinha de separação. Aqui a gente vai colocar o outro motivo. O outro motivo a gente vai começar com o ponto bloco aberto. Vamos pular. 3 pontos altos, ó, 2 pontos altos, perdão. E vou colocar aqui o nosso ponto bloco aberto. Uma correntinha de separação, que a gente tem que fazer encaixar 4 pontos bloco, tá? Para ficar igual do lado de cá. Não pode dar 5, não pode dar 6, senão a nossa peça vai começar a abrir e fechar. Tem que ser 4. Aqui eu pulei 2, aqui agora eu vou pular 3. Vou colocar o nosso ponto bloco. Após 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Aqui eu vou pular mais 3. Uma correntinha de separação, aqui a gente já tem 3. Aqui eu vou pular mais 3. E fica assim o nosso motivo encaixado. Agora, eu faço uma correntinha de separação. Aqui você tem que pular esse ponto de base, porque a gente só vai trabalhar nos 3 pontos altos, para formar o nosso bloquinho. Então, você vai pular o primeiro ponto de base, que é o primeiro ponto alto, e vai fazer ponto alto sobre cada ponto alto de base. Finalizei aqui, e agora você pode seguir a partir da 3ª carreira em seguinte, voltando o vídeo e terminar esse aqui, que é só repetição. Vou finalizar esse de cá, o motivo, começar a abrir ele aqui, e aqui agora a gente vai fazer uma adaptação nessa primeira carreira, que aqui seria a 2ª carreira do nosso motivo, tá? A gente vai colocar aqui um ponto alto, nesse primeiro ponto de base, sem correntinha de separação após o nosso ponto de base, de ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação, outro ponto alto, uma correntinha de separação, nosso segundo ponto alto, já temos 3 aqui, 1, 2, 3, uma correntinha de separação, um ponto alto. Fechamos aqui nosso primeiro motivo aqui de ponto bloco de 4 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar essa peça da seguinte forma, a gente vai precisar colocar ele aqui em cima. Então, a gente vai colocar aqui uma correntinha de separação. Em cima desse ponto alto aqui, ó, não é o que tá aqui, tá? É esse de cá. Você vai pular esse, nesse aqui em cima, você vai colocar um ponto bloquinho de 3 pontos altos em cima desse ponto de base.
uma correntinha de separação. E aqui você vai tornar a repetir um ponto alto, a partir desse ponto bloco aqui, pulando esse bloquinho aqui do lado do nosso ponto bloco. E aqui você vai repetir novamente 4 pontos altos. Uma correntinha de separação e faremos 3 pontos altos sobre cada ponto de base. Vai ficar assim. No total, você terá aqui, ó, 4 pontos altos, separado por correntinha, e um ponto bloquinho aqui no meio. Essa aqui seria a nossa segunda carreira, que é essa daqui. Então, a partir daqui em diante, vocês vão repetir esse tutorial a partir dessa terceira carreira. Vai repetir novamente para seguir o motivo. Eu vou repetir aqui até alcançar o motivo na altura que eu quero a minha blusa e volto para explicar para vocês a diferença de cava e o comprimento para outros tamanhos. Eu já finalizei aqui o comprimento da minha e a minha ficou com 21 centímetros antes da carreira de acabamento aqui dela, tá? Eu ainda não fiz os acabamentos, então nessa altura aqui tá dando 21 centímetros, você vai fazer da sua como você achar melhor. O comprimento você pode descer, desenvolver vestido, blusa mais curtinha, top, peça masculina, fica a seu critério. Essa altura aqui é até a altura embaixo da axila, não tem o início da cava da axila, então aqui a gente vai começar a diminuir para subir a nossa alça com carreiras de vai e vem. A partir daqui tem um tamanho exato para cada tamanho, ó. Eu tenho aqui essa tabelinha e eu vou estar fazendo aqui o modelo feminino e aqui tem as medidas no masculino, pelos seus respectivos tamanhos. Eu estou fazendo um tamanho M, então eu vou subir aqui 19 centímetros de carreiras de vai e vem, separando a minha cava e a altura da alça, como eu vou mostrar para você agora. Eu vou subir a partir daqui, ó. Eu já fiz aqui a divisão da minha peça, lembrando que a minha peça ela é ímpar, então se a sua tiver par, ela vai finalizar e iniciar com um motivo aqui, exato. Como a minha é ímpar, ela vai ficar da seguinte forma. Eu arrematei a linha aqui no meio da minha peça, dividi a minha peça, a parte que eu tô fazendo ímpar, que é repetir no mesmo motivo, dividi ele para lateral. Então, uma parte vai ser as costas e outra parte vai ser a frente, que essa aqui é a diferença, tá? Eu dividi aqui no meio e a nossa carreira de subida, ele vai ficar assim, dobrado. A partir daqui, você vai vir, você pode pegar um marcador para você não se perder. Eu vou colocar aqui para vocês visualizar melhor, mas também não tem necessidade. Ó, a partir daqui para dentro, eu conto 3 centímetros, coloco aqui o meu marcador, onde é os meus 3 centímetros exato. E a partir daqui, desse ponto, eu vou começar a subir a medida da minha altura, que é de 19 centímetros. Então, após eu ter entrado aqui, eu vou subir 19 centímetros. Eu irei subir até aqui, com carreiras de vai e vem para complementar. Para todos os tamanhos é necessário você entrar esses 3 centímetros, tá? Para dar aquela abertura debaixo do braço. Aqui também, novamente, ó, com a minha medida de 3 centímetros, vou colocar aqui também o marcador e eu vou começar a trabalhar a partir daqui. Tô colocando o marcador frente e costa para marcar, pra gente não se perder, tá? Então, a marcação vai ser tanto na frente quanto atrás. Você pode fazer aí separado como você preferir. Aqui eu vou medir, vou fazer a união da minha linha da seguinte forma, ó. Puxei a laçada na minha agulha. Eu vou começar a partir daqui, após os 3 centímetros, bateu aqui na finalização, no início dessa carreira aqui. E eu faço um ponto baixo. Puxei um ponto baixo, vou subir 2 correntinhas e vou trabalhar aqui o nosso ponto bloco normalmente.
dessa forma. Aqui eu continuarei trabalhando carreiras de vai e vem até chegar aqui. Essa carreira de vai e vem, tirando agora a medida dos 19 centímetros, como que vai funcionar? Ele vai ficar assim. A partir da medida do vai e vem, vai depender do tamanho que você quer o seu decote, tá? Que a gente vai abrir o decote aqui, que vai ser um quadrado, um decote quadrado. Você pode subir aqui dos 19 centímetros, você pode subir carreiras de vai e vem contínua até alcançar 11 centímetros e depois começar a dividir a subida da carreira, como eu vou mostrar para vocês, tá? Essa diferença aqui vai ser para todos os tamanhos. Então, independente do tamanho que você esteja trabalhando, você vai reduzir 10 centímetros do tamanho que você esteja trabalhando. Por exemplo, 17, estou fazendo um tamanho P feminino. Estou trabalhando com 17 centímetros para altura. Você vai diminuir 10 centímetros. Então, 10 centímetros para cima. 7 centímetros aqui, você vai continuar trabalhando carreira de vai e vem antes de afunilar a nossa alça. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras de vai e vem e volto a partir desse ponto para explicar e mostrar para vocês. Fazer assim como eu, utilizar uma blusa sua ou do seu cliente por baixo para tirar a média, ou pode seguir com o tamanho padrão. Eu trouxe essa blusinha, essa minha outra blusa de crochê, ó, para mostrar para vocês como que é para fazer essa divisão aqui e para você conseguir visualizar melhor como é que a gente vai fazer essa divisão aqui, tá? Eu já medi aqui na minha peça, eu tô com 35 centímetros de largura aqui, e aí o que foi que eu fiz? Desses 35, eu diminuí 10 centímetros, tá? Com o resultado de 25 centímetros, eu dividi esses 25 por 2. Fiquei com o resultado de 12,5 para cada lado. Então, no meio tem 10 centímetros e cada lado tem 12,5. Vou deixar a fórmula na tela para você replicar para o seu tamanho. E o decote, tá vendo? Bem o início dessa minha aqui, que ela é redonda, tá? Mas nesse modelo aqui a gente vai seguir o padrão quadrado. Então, eu já fiz aqui a minha carreira. A altura aqui para mim tá ótimo. Eu vou começar a fazer a diminuição da seguinte forma. Olha só. Acompanhe comigo. Aqui eu já fiz 4 centímetros dos meus 19 centímetros. Ainda vou trabalhar aqui por mais 15 centímetros com carreiras de vai e vem a partir do meu marcador, que é esse aqui, olha só. Carreiras de vai e vem. Aqui eu vou dar uma leve curvada no modelo feminino, tá? Para não deixar tão quadrado. No modelo masculino, você pode seguir reto, carreiras de vai e vem reta, dessa forma. No feminino, eu vou dar uma leve curvada. Dudinha, como é que a gente vai fazer essa curva? Agora eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazer essa curva. Eu já tenho aqui os meus 4 centímetros, né? Então, a gente vai começar a trabalhar as carreiras de vai e vem até eu vou colocar a partida aqui de antes do meu marcador, ok? Você pode fazer a sua toda fechada, pode subir um pouco mais e começar a diminuir lá em cima, fica a seu critério. Nesse caso aqui, da minha, o que foi que eu fiz? Na carreira aqui, ó, desse início, eu vim finalizando, antes do marcador, após os 3 centímetros, com o nosso ponto que a gente já estava fazendo aqui no meio, que era a subida de 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, aqui eu tenho, ó, essas 3 carreiras com ponto alto sobre ponto alto. Eu fiz isso dos dois lados para ficar um acabamento mais bonito na nossa peça. Aqui, eu finalizei o meu motivo. O meu motivo, ele foi finalizado com a carreira toda de ponto tela, que é ponto alto separado por correntinha, que a gente faz quando finaliza o motivo. Agora, eu vou fazer aqui ponto alto para subir a nossa peça e vou trabalhar aqui o ponto tela. A partir daqui em diante, meus amores, a nossa alça, ela não tem mais motivos, ok? Por quê?
porque o nosso desenho da nossa blusa, a partir da alça em diante, é apenas o ponto tela. Então, o charme da peça está ali no desenvolvimento da nossa peça. Essa alça aqui é para a gente deixar ela bem mais bonita, estruturada. E aí a gente vem aqui, ó, e a gente pode continuar trabalhando esse ponto bloco aqui, para deixar o detalhe mais bonito. Mesmo que a gente esteja seguindo com o ponto tela, a gente vai continuar até zerar com esse ponto bloco do meio, para nossa peça ficar bem bonita. Então, um ponto alto, separa por uma correntinha e você vai fazer assim até chegar no marcador. Cheguei aqui, faltando 3 bloquinhos antes do marcador e agora a gente vai fazer uma diminuição aqui, para a gente arredondar a nossa peça. A gente vai fazer uma diminuição, são 3 para cá, tá? Então, vai ficar aqui 1, 2, 3. Nesse aqui, nesses dois, o terceiro e o quarto, que antecede o terceiro, a gente vai fazer uma diminuição, dessa forma. Diminuição feita, agora a gente vem aqui e coloca ponto alto, do lado de ponto alto. A gente fez a diminuição aqui. Vira o nosso trabalho. E agora a gente vai trabalhar a subida da nossa carreira. Eu faço aqui um ponto baixo, subo uma correntinha, 2, altura do nosso ponto alto, sob ponto alto, inclusive na nossa diminuição, uma correntinha de separação. Dentro do próximo ponto bloco, você vai pular esse aqui, no próximo, você vai colocar um ponto alto. Ponto alto, sob ponto alto, ele vai ficar desta forma. Um ponto alto para cada carreira da nossa base, até chegar aqui. Aqui a gente vai continuar seguindo reto, até alcançar os nossos 19 centímetros. A partir daqui em diante, não tem mais segredo. Você vai subir reto. Se você quiser fazer uma outra diminuição aqui, você também pode, para arredondar ele mais um pouquinho. A partir daqui, você pode colocar uma redução na próxima carreira, ou você pode seguir reto dessa forma aqui também. Eu vou continuar seguindo aqui até alcançar meus 19 centímetros. Eu já estou aqui na minha última carreira para finalizar a subida da nossa alça. E olha que linda que ela tá ficando. Eu vinha diminuindo ela aqui, como eu ensinei a diminuição para vocês, sempre pegando no nosso ponto. E eu vou mostrar aqui mais uma vez essa diminuição para não ficar nenhuma dúvida. Olha só. Eu vim aqui, peguei o meu ponto bloco, iniciei os 2 pontos altos aqui. Volto aqui para fazer o meu último ponto alto do bloco. Vou segurar o meu ponto alto. No próximo, eu vou introduzir a minha agulha e vou puxar meia laçada. E aqui eu puxo uma laçada de vez. Isso aqui já foi feita uma diminuição, tá? Já foi feita uma redução. Você pode trabalhar a sua peça normalmente com menos um ponto aqui. Quando você vir trabalhar a seguinte carreira, você vai ter aqui apenas 3 pontos, o que era para ser 4. Então, aqui vai ser 3 pontos altos aqui em cima. E cada vez que você vai fazendo essa redução dos dois lados, você vai reduzindo a alça. Então, eu fiz a redução aqui desse lado de cá e fiz a redução aqui apenas 2 vezes do lado de cá, que eu quero esse decote aqui dele mais redondinho. Lembrando que se você estiver fazendo um tamanho masculino, você tem que seguir essa parte reta, que ela não é decotada, tá? O decote é para um modelo feminino. Então, eu vim aqui fazendo essa redução. Aqui, eu já não vou fazer essa redução, eu só estava mostrando para você como é que eu fiz, para não restar nenhuma dúvida. E agora, eu vou continuar trabalhando aqui o meu ponto alto, normalmente, tá? Lembrando que aqui eu tô fazendo uma alça. Você vai repetir esse processo por todas as suas alças, tá? Então, se você puder anotar aonde você colocou a redução, para que do outro lado você faça a mesma coisa, é muito importante. Dica de ouro, hein, galera?
já deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro das próximas videoaulas aqui no nosso canal. Finalizei aqui, vou fazer aqui uma correntinha, puxo. E depois eu vou arrematar esse fio. Eu tenho aqui os meus 19 centímetros já, contabilizados e finalizados. Olha aqui, a partir do início, daqui até o final, eu tenho meus 19 centímetros. Finalizei aqui, agora eu vou repetir o mesmo processo do lado de cá. E a mesma coisa para trás. Você vai voltar aqui na parte de trás. Se você quiser fazer a parte de trás mais fechada, você pode fazer também. E aí, como é que funciona isso? Você pode subir aqui, como atrás não tem nenhum tipo de decote, não tem o pescoço, você pode subir mais carreiras de vai e vem, até alcançar aqui, ó, mais 3 centímetros acima do que você já tinha feito anteriormente e depois fazer essa redução. Vai ficar a seu critério essa parte do decote aqui, tá? Tanto no masculino quanto no feminino. Eu vou voltar aqui, fazer essa lateral e quando eu estiver subindo para dividir aqui a parte das costas, eu volto também para mostrar para você quantas carreiras eu subi após ter que subir aqui também para ensinar para você essa parte da união da alça. E agora eu vou fazer a união. Para essa união aqui, você vai precisar de uma agulha. Eu vou utilizar essa agulha aqui de tapeceiro para fazer a união. Simplesmente eu deixei um pedaço dos dois lados de linha. Ó, fiz aleatório. Pedaço que eu medi aqui, dei outra volta, deu para eu fazer. E aí, agora, eu vou fazer a união da seguinte forma. Eu vou pegar o meu ponto de um lado, colocar aqui o nosso sanduíche. E a gente vai entrar em um ponto de um lado e vai sair do outro lado. A gente vai fazer isso aqui. Eu faço dessa forma. Eu coloquei a blusa do lado avesso, porque aí a nossa costura ela fica do lado avesso e quando a gente abrir do direito, já vai ficar bonito. E aqui eu vou abraçando, pontinho por pontinho, a nossa peça, fazendo o nosso caseado, ó. Você vai repetir a mesma coisa do outro lado, para finalizar a nossa alça e a gente começar a fazer a carreira de acabamento. A carreira de acabamento dessa blusa aqui, você pode fazer pontinhos picô, ponto tombadinho, ponto leque, pode dar o seu toque nessa peça, tá? Mas na minha opinião, como ela é uma peça que já é desenhada, eu acredito que não tem necessidade de você trabalhar os pontos da carreira de acabamento. Então, eu simplesmente coloco o ponto baixo, porque ela já tem vários desenhos lindos, e o que vai valorizar ela são os desenhos. Então, aqui eu vou fazer a carreira de ponto baixo. Já fiz aqui a união, ó. Do lado direito, ela vai ficar assim, e do lado avesso, ela fica assim. Fiz a união aqui, você pode arrematar a sua linha. No meu caso, eu já vou aproveitar essa linha aqui para fazer a emenda e caminhar aqui o meu ponto baixo pela nossa alça, por essa parte, debaixo do braço da alça. Vou fazer aqui a minha emenda do meu fio. Para quem não conhece aqui, esse é o nó de tecelão, onde você faz um X, passa aqui por cima, passa por dentro, abraça o fio, joga uma ponta para um lado, a outra para o outro, e aqui, consequentemente, você já tem o seu nó feito. Se você não sabe fazer esse nó, você pode
fazer a emenda que você já está acostumada. Ou até mesmo arrematar e iniciar novamente aqui a peça. A minha peça ela está do lado avesso, então eu vou começar assim, da direita para a esquerda, para o nosso acabamento ficar bem bonito aqui do lado direito. Ó, eu vou colocando ponto baixo para todos os pontos da base. Esses pontos deitados aqui, você pode preencher com 2 pontos baixos ou com 3 pontos baixos. Eu vou fazer aqui, ao redor da circunferência do braço, irei unir o outro lado, arrematar a linha, colocar aqui também, nesse meio aqui, a carreira de ponto baixo e aqui embaixo também a carreira de ponto baixo. E a nossa blusa está finalizada. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Deixe as dúvidas de vocês e sugestões nos comentários. Não esquece de deixar o like, tá? Compartilha esse vídeo com a outra crocheteira ou crocheteiro para reproduzir essa peça também. Um beijo e até a próxima!